Galera, a maioria das pessoas, pelo menos uma vez ao dia, deve tomar algo derivado de leite. E é claro que essa regra não se aplica a quem tem intolerância à lactose. Mas o ponto que eu quero chegar é que só temos esse alimento tão bacana graças a esses animais tão preciosos que são as vacas. E cá entre nós, né? Você pode até não saber, mas elas são realmente muito mais valiosas do que você imagina. E tanto que hoje eu decidi trazer um vídeo especial sobre elas. E melhor dizendo, sobre os tipos mais especiais entre elas. Então acomode-se aí, vem comigo conferir 8 raças de vacas que você precisa conhecer. E aí pessoal, eu sou Hércules Souza e antes de iniciarmos esse vídeo, já deixe seu like e ative as nossas notificações para não perder nenhum vídeo. Galera, é muito importante que vocês façam isso, então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Também chamado de gado holandês, essa é uma raça europeia que leva no nome as duas regiões onde teve seu surgimento, que por sinal foi há muito tempo, sendo pelo menos aí 20 séculos atrás. Desde as criações primitivas, elas têm sido de grande interesse por conta de sua forte aptidão leiteira. E como você pode ver, o sistema mamário delas é super desenvolvido, resultando, é claro, em uma capacidade extra de geração e armazenamento de leite. Fora isso, quanto às outras proporções, elas não são tão diferentes das outras raças, exceto pelas tetas notáveis. Galera, e tirando esses aspectos, o restante é um típico físico de vaca. Número 7. Vacas felpudas. Tem que achar os pôneis animais muito fofos e bonitinhos, mas essas pessoas não devem ter conhecido as vacas felpudas, uma raça específica que tem pelos muito mais macios que esses que conhecemos atualmente. E por essa aparência tão diferenciada, elas são criadas especialmente para exposições e competições, principalmente em alguns estados norte-americanos. Galera, e quanto à cor padrão das manchas, elas não se distanciam muito das vacas comuns. E o maior diferencial mesmo é a pele coberta de pelo que parece pelúcia. E se você gostou de uma delas e sentiu vontade de ver pessoalmente ou até mesmo comprar, é melhor se contentar com as imagens, pois devido ao alto valor de investimento feito na criação e cuidado com seus pelos, elas são muito mais caras que bovinos convencionais e as exposições e títulos que ganham só agregam ainda mais o valor. Número 6. Vacas Ayrshire. Criadas ainda no século XVIII e de origem escocesa, esses animais são vacas fortes com uma estrutura física muito incrível. Normalmente elas são marcadas pela cabeça pequena e as pernas de desenvolvimento médio, justamente porque elas não têm o hábito de praticar tanta atividade física, servindo muito mais como animal de criação e com abatimento planejado. Um aspecto interessante é que elas são realmente temperamentais, podendo ser muito agressivas e até uma ameaça para quem não souber lidar com elas. Pessoal, e como leiteira que é na produção para o mercado, elas são uma mina de ouro, pois só no período de lactação, uma novilha pode produzir de 4.000 a 5.000 litros de leite. E sobre a carne, que também é um assunto muito importante, a boa notícia, é claro, para quem não é vegano, é que elas têm um rendimento de 50% a 55%. Número 5. Iaque. Não necessariamente uma vaca, mas também um bovino, os iaques são facilmente encontrados no Himalaia, quase predominantemente em grupos domésticos, já que os grupos de iaques selvagens são bem mais escassos. Eles compõem rebanhos onde os que são domésticos podem ser brancos, enquanto os selvagens de cor escura. E uma coisa interessante é que eles também são criaturas de porte notável, pois o macho pode chegar a medir 2,20 metros de comprimento, enquanto os selvagens são bem mais destacáveis. Mesmo com as condições difíceis, eles podem pesar até 1.200 quilos. Galera, e gostam de habitar em regiões altas sem árvores, sempre entre 3.900 e 6.000 metros de altura. Para essa vida, eles possuem uma natureza adaptada. Assim, seu coração e pulmões são muito maiores que os dos bovinos que conhecemos. E para se proteger do frio e da neve, contam com um pelo denso e uma substância especial produzida para ajudar a manter o pelo entrelaçado, e essa substância é liberada junto com o suor e funciona como uma camada extra de proteção. Número 4. Mini vacas. Depois de alguns estudos, alguns produtores conseguiram criar vacas de tamanho reduzido, mas que tiveram, é claro, grandes benefícios. As vaquinhas são visivelmente menores que as vacas tradicionais, chegando à altura de 80 centímetros e mantendo um peso menor que 100 quilos.
Galerinha, mas não se engane, pois ela é só uma versão reduzida, pois não deixa de trazer bons rendimentos. E no quesito leite, elas podem dar o surpreendente bônus de até 20 litros de leite por dia, enquanto só precisam de 70% da comida que as vacas normais precisam. Uma das razões para quais elas foram criadas foi justamente atender aos produtores, que não têm acesso a tanto espaço, mas ainda assim dependem da criação. É que com o tempo as mini vacas acabaram se tornando muito requisitadas para a atração do público em geral e até mesmo o uso doméstico. Galera, e agora fazem sucesso entre crianças e exposições, isso quando não tem a sorte de serem adotadas como pets. Número 3, vaca escocesa. Uma raça muito antiga e resistente é essa nativa da Escócia, que como cartão postal tem seu corpo coberto de pelos bem densos, normalmente de cores bastante chamativas como preto, branco e amarelo. Fora o corpo robusto, elas são charmosas com suas franjas cobrindo os olhos e possuem chifres encurvados, e são reconhecidas por serem muito duronas, tendo sobrevivido por décadas ao frio severo das regiões altas das ilhas escocesas. E como era de se esperar, pessoal, nessa espécie o pelo é muito mais que um charme, sendo que ela é um dos poucos animais que mantém uma camada duplicada de pelos, com funções bem definidas. Enquanto a camada interna deixa a vaca aquecida e confortável, a segunda, que é mais comprida e desgrenhada, serve como um saco oleoso para livrar a pele do frio e da neve. Um detalhe curioso é que se o tempo estiver quente, ela naturalmente perde toda a camada externa de pelo e recuperam quando as coisas esfriam novamente. Galera, e a franja que eu já tinha mencionado também é uma proteção multifuncional, sendo útil para manter a neve longe dos olhos e prevenir incômodos causados por insetos nas épocas mais quentes. 2. Belga azul. Combinando o cruzamento de bovinos selecionados, a agroindústria foi capaz de criar uma super vaca e um super touro com uma musculatura incrível e dupla. O surgimento deles veio ainda no século XX e desde então elas são destaque nas conquistas alcançadas pelo ramo de experimentos para a produção animal. Galerinha, o corpo mega musculoso é o resultado da contribuição de uma doença hereditária que aumenta as fibras musculares. Isto é, resulta em mais carne quando o animal for abatido, e mesmo que não seja uma carne tão macia como as que conhecemos. Já o maior benefício da carne vinda do gado belga azul, sem dúvida, é o baixo teor de gordura, visto que esses animais têm a facilidade para transformar os alimentos em massa magra. Galera, mas como nem tudo são bifes, a raça também tem suas desvantagens, e uma delas é o próprio custo de criação, que além das cesarianas que quase sempre são necessárias, ela já nasce com um tamanho exagerado que impossibilitam os partos normais. Número 1. Se você ainda não tinha visto esse grupo de bovinos, garanto que vai preferir ter continuado sem ver, pois basicamente esses animais foram submetidos a um furo no estômago, do lado de fora, para que tenha um tipo de janela na barriga. Galera, isso aqui é muito bizarro. Esse procedimento, visto por alguns como cruel, é feito cirurgicamente e foi criado para observar como acontecem os processos envolvidos na digestão do animal. Galera, pode até parecer ruim para a pobre vaca, mas para a humanidade isso tem trazido grandes benefícios, principalmente porque assim fica fácil acompanhar a velocidade com que cada alimento é digerido e dá para aumentar consideravelmente o alcance do período leiteiro. Agora, fora o próprio controle de processamento do leite, é por meio de consultas nesses buracos que os produtores ficam sabendo quando as cobaias chegam ao peso ideal. Galera, outro detalhe interessante é que a carne produzida através dela tem maior maciez e rendimento. Vale reforçar que, por mais que seja um método feito com anestesia e antibióticos para evitar danos à saúde do bicho, ainda assim ele é muito criticado por defensores de animais que sempre se mobilizam para acabar com essa atividade. E aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as nossas notificações para não perder nenhum vídeo. Galera, é muito importante, então nós vamos ficando por aqui e um forte abraço.